assunto está na pauta de hoje do Supremo Tribunal de Justiça, o julgamento de ação que regulamenta a licença paternidade de 120 dias. Hoje, pela lei, o homem que se torna pai tem direito a 5 dias de licença, enquanto nós, mulheres, temos direito a esses 120 dias. A exceção é para quem trabalha em empresas que participam do programa Empresa Cidadã. Aí, minha gente, a licença passa a ser de 180 dias para as mães e 20 dias para os pais. Só que em apenas 3 a cada 10 empresas fazem parte aí desse programa. E segundo aí a pesquisa da Talences Group. No caso da licença paternidade, esse número é reduzido para 2. Vamos lá, a gente precisa parar de achar que licença maternidade ou licença paternidade é folga. Isso está longe de ser folga, não é verdade? E quantas mães ficam sem rede de apoio porque o pai não pode estar presente em casa quando elas mais precisam. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo Luana Maroca, que é psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua participação. Boa tarde. Advogada Edilamara Rangel, muito obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. E o papai, Jefferson Fantoni, que tem a Clarice, de 3 anos. Perfeito. E tem um príncipe. Agora está vindo o Hugo. O Hugo? Está com 7 meses. 7 meses, então faltam praticamente aí 3 meses, né, para chegar aí, para completar a família. Com certeza. E o que você acha dessa possibilidade aí na mudança em relação à licença paternidade? A paternidade hoje, na presença das crianças, né, é importantíssimo. Por quê? Vou contar o meu caso, né, que a minha filha é uma filha de pandemia, né, e querendo ou não a gente foi obrigado a ficar em casa naquela pandemia. E eu vi a evolução da minha filha, uma evolução enorme, estando em casa junto com ela, participando com ela, mostrando, desenhando, fazendo atividades com ela. Então foi uma coisa assim, muito boa para a gente, entendeu? E para minha esposa também. Chegou a me emocionar agora, porque o Rico também, meu segundo filho também é um filho de pandemia, e ele teve essa vivência, essa oportunidade diferente da minha primeira, que não teve. Né? E agora, né, tá vindo o Hugo aí, né, ele tá programado para final de janeiro, ou começo de fevereiro, né, e já não vai ser mais de pandemia. E é complicado, né, a gente colocar os filhos, porque tanto eu quanto minha esposa, a gente trabalha, né, a gente trabalha fora, e a gente colocar em creche, em função da gente não ter esse tempo todo de licença, né? Agora, com essa nova lei aí, talvez a gente vai poder ficar um pouquinho mais. Mas, de imediato, a gente não tem esse tempo longo aí para ficar com os filhos. Então, mas eu acho importante ter a presença dos pais. Isso daí é fenomenal. Uma discussão que pode afetar positivamente, né, Luana, a vida de todo mundo, do pai, da mãe e dos filhos. Principalmente das crianças, com certeza, Roberta. Gostei do que você falou no início, porque essa licença realmente não é um descanso, não é uma folga, muito pelo contrário, né? As mulheres, principalmente, têm quedas hormonais, ficam super estressadas. Se o bebê não for aquele bebê que dorme direitinho, ela vai ficar constantemente exausta, né? Ou se prefere aderir à amamentação de livre demanda, né? Então, assim, é muita exaustão para uma pessoa só. Então, a ajuda do pai não conta só com essa participação ativa nos cuidados do bebê, mas também para curtir, né? Nossa Senhora, e a gente muito. Não está falando, algo assim, que a gente não está falando só de uma noite em claro, 2 noites em claro. A gente está falando aí de um período, né, assim, puxado, que isso leva meses. Então, a gente fica, assim, exausto, acaba sobrando, as consequências vêm para cima de quem? Da mulher, principalmente, né? E, doutora Edilamara, o que a gente pode esperar dessa discussão, hein? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero esperar, né, Roberta, luzes positivas para um novo cenário. Nós estamos chegando num novo tempo em que não se permite mais, a gente não pode aceitar mais essas diferenças tão distantes. Nós não estamos falando aqui uma diferença entre homem e mulher, nós estamos falando desse bebê que está chegando na sociedade que precisa do carinho dessa família.
E essa família, quando eu tenho o pai, quando eu tenho a mãe, quando eu tenho essa estrutura em torno dele, vai fazer diferença. Eu quero esperar que nesse julgamento, a ministra Rosa Weber, ela já vem sinalizando nesse sentido, de que há uma necessidade da gente falar sobre essas questões das perspectivas de gênero, há necessidade da gente tirar essa carga enorme sobre a mulher, a gente tem que desconstruir essas estruturas que são machistas, que foram construídas lá atrás sem ter esse olhar adequado, voltado para o feminino, para que esse julgamento, eu quero acreditar assim, que seja um julgamento em que pelo menos se iguale, ou se não se igualar ao que a gente tem hoje dos 120 dias, mas que se aproxime bem, para que esse pai tenha condição de relatar, como o nosso colega relatou aqui de uma forma tão maravilhosa. Agora, como fazer isso sem que traga reflexos negativos tanto para o trabalhador quanto para o empregador? Porque de nada adianta também, né, o pai ficar em casa, ter esse direito e na hora de voltar para o mercado de trabalho ter um medo de ser desligado porque outro já está ali no seu lugar. Como fazer acontecer de forma... Porque nós mulheres também temos esse medo, né? E o pai, a gente sabe que também tem um papel importante nesse processo. Teriam que ter mecanismos pensados nessas questões da estabilidade, já tendo alguma situação falando, olha, você retornou, você vai ter um período X para que você não fique desguarnecido. A legislação já tem que contemplar essas questões. A mulher já tem o período da licença maternidade garantida em lei. O homem também tem que ter, a legislação tem que pensar, né, acredito eu, tem que pensar voltado nessa perspectiva de dar uma garantia. Porque senão, como você está trazendo aqui pra gente, nada adianta a gente ter um julgamento que vai pensar numa melhoria e que não garante isso. E que as partes também, eu trago para as partes no dia a dia, empregados e empregadores, dialoguem também, estabeleçam critérios específicos entre si, porque nem sempre as instâncias superiores, como os nossos tribunais, eles vão dar conta de resolver todas as questões do dia a dia. Mas quem está no chão de fábrica, eu costumo dizer, no dia a dia, olho no olho, sentindo essa necessidade, também tem o poder de falar, olha, vamos ajustar desse jeito, você retornou da licença paternidade, você vai ter uma garantia X, um acordo individual, um acordo coletivo, uma convenção coletiva. A gente tem que pensar nisso, porque eu acho que a sociedade caminha para isso e não tem como a gente voltar mais atrás. Porque é um sentimento que bate, né, que pode vir a acontecer também, né, Jéssica? Com certeza. O que a colega expressou aqui, a pandemia, a gente tem que tirar algumas coisas de bom da pandemia. E uma das coisas de bom que a gente tirou da pandemia foi a forma inovadora de trabalhar. Então, essa forma inovadora de trabalhar fez com que a gente não tivesse aquela necessidade de estar em loco o tempo todo. Então, a gente pode usar isso daí para a nova geração. Esse pessoal que esses filhos que estão nascendo agora, a gente usar o que a gente fez na pandemia e colocar em prática agora, daqui em diante. Tá aí uma saída também, Uma né? saída. E olha só, a gente também tem aqui algumas participações no nosso Facebook. Silvia Freitas fala, olha, tem pai que não ajuda em nada, fica em casa com a esposa e o bebê e vai ficar em casa enchendo a paciência, dando trabalho. Tem mãe que tem outras... Como tem mãe que tem outras mulheres da família que ajudam mais do que os homens. Aí o problema está em outro lugar, né, Silvia? Aí o problema está em outro contexto. A gente foi de pandemia, a gente teve que ficar em casa só nós, isso aí. administrando isso tudo, né? Edmar diz, boa tarde, Roberta e a todos. Em 2008, tive meu filho, Renan Bruno, e na época eu trabalhava na empresa de laticínios e tive direito a 5 dias em casa. Eu curti muito aquele momento, mas 5 dias, Luana, na prática, para uma mãe, para um filho, a gente não resolve nem a parte burocrática, né? Mal, gente, tudo bem que hoje você tira a certidão já direto no hospital, mas nem isso, mal você resolve essa parte, mal dá tempo de você comprar as fraldas. Não, e ainda se for filha de primeira viagem, então, que a mulher está se adaptando a esse primeiro bebê, para ela é tudo novo, né? E depende também de como esse bebê vai nascer, as demandas que ele vai exigir da gente. Você falou uma coisa legal da rede de apoio, né? Eu atendo muitas pacientes que moram em outros estados e que não tem família ao redor, nem família dela, nem família do marido. Então, vai contar com quem, né? Não, e outra coisa, hoje em dia, as mães das mães, que é para quem a gente recorre, elas estão super ativas ainda no mercado de trabalho.
A minha mãe, ela tirou as férias dela, dedicou 30 dias das férias dela, que nem chegou a ser isso, foi até menos, coitada da minha mãe. Ao invés dela descansar, ela cansou mais ainda com os meus filhos, foram com os dois ainda. Com certeza. E a gente também tem que contar com a possibilidade das pessoas não quererem ajudar, né? O que assim, também... porque estão cansadas, porque tem alguma limitação física, enfim, né? Mas assim, se pode ser uma lei, se é benéfico para a família, né? Fala-se tanto em adoecimento mental, gente. Se a gente se acolhesse, eu gostei muito dessa proposta de combinar com a empresa, sabe? O diálogo, ele existe para ser colocado em prática e tudo pode ser resolvido. Um trabalhador que está feliz, ele vai trabalhar 100% mais. Agora, Jefferson, quais foram os sentimentos, já que você teve a oportunidade, olhando para o lado positivo, né, por gerar uma vida aí na pandemia, quais foram os sentimentos, os vínculos que foram fortalecidos com a Clarice, já que você pôde estar mais presente? A Clarice, ela é uma menina muito tranquila, né? Eu falo que ela puxou o de melhor que tem, tanto de mim quanto da Lívia, né? Então, eu fico até emocionado de falar da minha filha, tá? Pode emocionar, viu? Pode ficar aqui. Mas a minha filha, ela é uma pessoa tranquila, uma menina alegre, uma menina que gosta de brincar. Olha vocês ali, ó. Ela. Então, aquele dia ali foi logo quando eu conheci minha esposa, né? Então, a gente conseguiu fazer com que ela fosse uma menina muito tranquila, uma menina muito obediente, uma menina muito feliz. Isso é mais importante. E o que você faz com o pai dentro de casa, e ele podendo ficar esses 120 dias, ele vai estreitar mais ainda esse relacionamento. Que pai de meninas, geralmente as meninas são tudo voltado para os pais, né? Para o pai, né? Então, isso vai só aumentar esse vínculo pai com filho. É interessante a gente analisar alguns países, né? No caso da Suécia, gente, é 1 ano e 3 meses de licença paternidade, né? O que a gente pode extrair de um modelo como esse, desses modelos internacionais, Luana? Nossa, muito mais que exemplo, assim, né? Eles estão muito mais na frente e ainda pagam 80% do salário, né? É remunerado esse tempo. Os pais podem dividir essa licença, então, X dias, né? Vários meses do ano podem ficar com a mãe, vários meses com o pai. É uma segurança, né? O que a gente extrai é isso, a sensação de que os seus impostos pagos estão valendo a pena, né? Que você está assegurado pelo país que você vive. E com isso tudo muda, porque assim, uma família estruturada convive com outras pessoas estruturadas, consequentemente diminui o índice de estresse, ansiedade, depressão, né? Pessoas se matando no meio da rua, falando bem exageradamente, porque se a gente liga a TV hoje, infelizmente é só notícia drástica, e tudo começa em casa, né? Um ambiente seguro promove uma sociedade segura e amorosa. Sim, inclusive já vi dados da Suécia que o índice de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes reduziu por conta disso. Doutora Dilamar, o nosso tempo acabou, mas a Clara fala que fica com medo, né, de infelizmente haver aumento de desemprego, porque as leis não favorecem, mas a gente tem que batalhar por isso, né? Sempre. O diálogo é fundamental e esse debate aqui, essa fala que hoje ela faz toda a diferença. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera, né, que essa discussão seja a favor da humanidade, a favor dos filhos. Obrigada, Luana. Da família. Falou perfeito. Vai estar aqui pra isso. Obrigada, Jefferson.